Eu sou professora Silvia, professora titular do Instituto de Letras da UFBA, e é um prazer estar aqui hoje nesse congresso virtual da UFBA, intitulado Universidade em Movimento 2020, apresentando resultados de trabalho do grupo de pesquisa Permanecer. Então, apesar de estarmos no meio de uma pandemia e em isolamento social, continuamos trabalhando na universidade e isso é muito bom. Então, o grupo ProSom, que eu coordeno, ele tem 2 subprojetos. O primeiro consiste em gravar audiolivros. Então, o grupo de pesquisa traduz textos de língua inglesa, os roteiriza para ser gravado numa mídia sonora. E o segundo subprojeto, desse projeto de pesquisa, consiste em trabalhar com manuscritos de Elizabeth Bishop, tornando-os acessíveis em meio eletrônico. Essa mesa vai ser composta por Edson Assunção e Ilana Carvalho, ambos bolsistas de Permanecer, e por mim, que sou orientadora do trabalho e vou coordenar a mesa. O objeto, então, de estudo dessa pesquisa é a autora norte-americana Elizabeth Bishop, que nasceu em 1911 e morreu em 1979. E o início dessa pesquisa, a semente dessa pesquisa foi a minha tese de doutorado. Eu desenvolvi no curso de semiótica da Universidade Católica de São Paulo e trabalhava com o eixo teórico-metodológico da crítica genética, o estudo de processos de criação. E eu me detive especialmente em estudar os manuscritos de Elizabeth Bishop. E como resultado dessa minha pesquisa, que foi feita inclusive em Nova York, interior de Nova York, num lugar chamado Poughkeepsie, e também em Harvard, da Universidade de Harvard. Então, a partir desses documentos que eu consegui coletar de ambas as instituições, surgiu o livro O Jogo das Imagens no Universo de Criação de Elizabeth Bishop, que foi a minha tese defendida na PUC de São Paulo, como resultado do meu projeto de doutorado. Então, essa foi a semente de tudo, esse trabalho com Elizabeth Bishop no doutorado, e que eu, ao fazer concurso para a Universidade Federal da Bahia, em 2000, comecei a trabalhar com os alunos, com os manuscritos que eu tinha coletado nas minhas pesquisas de doutorado sanduíche nos Estados Unidos. Mas por que eu escolhi Elizabeth Bishop e nenhum outro autor, por acaso? Porque eu me interessava em saber como é que uma autora pinta e como é que uma pintora escreve. Será que uma arte tem algum tipo de influência sobre a outra arte, ou mais especificamente, como será que a pintura pode influenciar a arte da escrita de Elizabeth Bishop? Será que influencia? Porque ela era uma excelente aquarelista, fazia muitas aquarelas. E aí eu fui fazer essa pesquisa, vi que ela era uma autora que tinha muitos manuscritos, que ela era uma perfeccionista por excelência, e que isso seria muito bom para mim, porque deveria ter gerado muitos instrumentos de processo, documentos de processo, que a uma pessoa que trabalha com crítica genética ou com estudos de processo, isso é muito bom. E aí, ao estudar esses manuscritos, eu vi que eu estava no caminho certo, que quando ela escrevia, na verdade, parecia que ela estava pintando com as palavras. Então, por exemplo, quando ela estava descrevendo uma cena da natureza, um mar, ela dizia que o mar estava azul marinho, ou verde esmeralda, e por aí ela ia sempre sendo muito assim, detalhista na maneira de dizer que tipo de cor era aquela.
ela não se contentava de dizer que era azul, verde, amarelo, mas ela sempre dava algumas gradações específicas, como se estivesse mexendo com uma paleta de tintas. Então, as palavras estariam misturadas com essas paletas de tintas na imaginação dela quando ela escrevia. Essa é a ideia da imaginação que nós temos quando vemos os manuscritos de Elizabeth Bishop. Então, é esse o imaginário que a gente percebe dentro desses manuscritos, né? Essa influência, muita influência da pintura na arte da escrita. Mas quem foi Bishop? Podemos dizer que ela foi uma poeta viajante. Ela nasceu em Massachusetts, Worcester, e depois ela foi morar na Nova Escócia. Aqui a última foto que mostra aqui, com essa igreja anglicana pontiaguda, né? Com essa torre pontiaguda, era bem típico da arquitetura da Nova Escócia, porque, apesar dela ter nascido em Massachusetts, a primeira infância ela passou na Nova Escócia. Lá, ela morou com sua mãe, porque o seu pai faleceu quando ela tinha poucos meses de idade, então ela foi para a Nova Escócia com a mãe, para morar com os avós maternos. E lá ela foi muito feliz, ela tem boas recordações da Nova Escócia. E uma prosa, por exemplo, In the Village, que nós até gravamos em audiolivro, né? Foi gravado pelo Grupo ProSom em audiolivro, especificamente pelo ator baiano Gideon Rosa. Então, a Nova Escócia foi assim um local que deixou muitas lembranças para a Bishop escrever sobre aquele local, né? Inclusive, ela disse que, como ela frequentava a igreja protestante que ali havia, né? Ela cantava os hinos nessa igreja, e ela disse que foram esses hinos, essas melodias desses hinos que muito influenciaram a sua poesia, a melodia da sua poesia. E ela ficou lá na Nova Escócia até o momento em que a mãe dela teve um problema muito grande de saúde e teve que ser internada num sanatório. E ela nunca mais soube da mãe. Então, ela passou ainda mais alguns anos em Nova Escócia com os avós maternos. Depois, ela voltou para Worcester para ser criada pelos avós paternos. Ali, ela não foi muito feliz, mas, enfim, foi ali que ela ficou, em Worcester, até ter a idade de ir para a faculdade, que ela cursou em Poughkeepsie, interior de Nova York. Era uma faculdade para moças, só para mulheres. E foi para lá que ela foi estudar, né? E quando ela se formou, ela começou a viajar e morou em diversos lugares. Ela morou em Nova York, ela morou numa ilha de Key West, na Flórida, que é conhecida pelos seus arrecifes, um lugar belíssimo. Ela morou também em Cuba, né, que é a terceira foto aqui, que aparece com essas casas coloridas, esses carros muito antigos, esses Cadillacs antigos, que são assim muito típicos de serem encontrados em Cuba. Então, ela morou nesses 3 lugares. Ela era muito irrequieta, estava sempre viajando. E, finalmente, antes dela vir ao Brasil, ela morou em Washington. Ela era consultora para assuntos de poesia na Biblioteca do Congresso. Lá ela vivia em Washington, mas ela não era muito feliz ali. Ela tinha graves crises de depressão, ela começou a beber muito, se sentia muito sozinha, muito triste. E aí ela resolveu viajar mais uma vez. E pegou um navio para que a levasse à Terra do Fogo, que é exatamente essa foto que mostra uma marinha e rodeada de uma serra cheia de neve. A Terra do Fogo fica na Patagônia, né?
na Argentina, e era para lá que ela se dirigia no seu navio. Mas acontece que ela acaba não chegando à Patagônia, não chegando à Terra do Fogo, porque o navio para no Porto de Santos e ela resolve pegar o carro e visitar uma amiga que morava no Rio de Janeiro. E ao chegar no Rio, ela acaba experimentando o fruto do caju, por curiosidade, e acaba tendo uma crise de asma, de urticária muito forte, teve que ser internada, e lá ela foi cuidada por Lota Macedo Soares, que foi o grande amor da vida dela, o grande amor brasileiro da vida dela. E que, então, ela resolve não seguir viagem e sim ficar no Brasil com Lota. Esse romance entre Lota e Bishop foi descrito no romance, claro, ficcionalizado por Carmen Oliveira, no romance Flores Raras e Banalíssimas, publicado em 95, e Bruno Barreto levou ao cinema em 2013 como Flores Raras. Mas os manuscritos de Bishop, nós podemos perceber que eles são marcados por lugares de memória. E a Nova Escócia, com certeza, e o Brasil, especialmente Petrópolis, o sítio da Samambaia, foram os grandes marcos de recordação da vida de Bishop, que influenciaram muito a sua obra. Mas nem tudo que é bom dura muito tempo, né? Aconteceu que Lota era vizinha do governador Carlos Lacerda, eles moravam perto, em Petrópolis, ele tinha um sítio em Petrópolis, vizinho ao de Lota, e Lota, que era conhecida como uma urbanista, é convidada por Carlos Lacerda para se mudar para o Rio de Janeiro, idealizar e executar o aterro do Flamengo. E aqui a gente tem uma fotografia que mostra Burle Marx, o famoso Burle Marx, com uma dama da sociedade, né, Magu, e Lota aqui apresentando o anteprojeto do Parque do Flamengo, que foi o grande sonho da vida dela. O problema é que quando a Lota e Bishop se mudaram de Petrópolis para o Rio, Lota começou a trabalhar muito, 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 e Bishop cada vez se sentiu mais sozinha. E aí ela começa a beber mais e mais e mais. Um vício que ela teria controlado na época que ela morava em Petrópolis, porque lá ela se sentia feliz, não precisava beber, não precisava afogar sua tristeza na bebida. Mas ali, naquele momento, no Rio de Janeiro, ela se sente muito só. E aí o vício toma conta dela e ela se sente cada vez mais deprimida. E o que ela faz? Bom, já que Lota não tem tempo para ficar comigo, eu vou viajar, eu vou conhecer o Brasil. E aí ela começa a viajar o Brasil de norte a sul. Ela conhece Manaus, ela conhece Belém, ela conhece a Bahia, vários locais da Bahia, ela conhece Minas Gerais, enfim, ela começa a viajar muito. E aí ela se apaixona por Minas Gerais, especialmente pela arquitetura colonial de Minas Gerais, pelas obras de Aleijadinho, pelos cânticos das igrejas. Ali também ela tem um romance com Lili Corrêa de Araújo, que era uma senhora que era dona de uma pousada, e aí ela compra uma casa em ruínas, Bishop compra uma casa em ruínas e transforma essa casa, que é a que vocês estão vendo aqui. E que ela diz que é uma casa muito linda, que realmente ficou belíssima, e que vista de cima parece uma lagosta, uma grande lagosta com uma cauda aberta. Então, dali ela podia ver a Lili Corrêa de Araújo da janela dela, né? E ela se apaixona por toda aquela serra maravilhosa, aquela arquitetura maravilhosa. E, apesar de Lota não querer, ela compra essa casa, ela reforma essa casa e passa a viver muito tempo em Minas Gerais.
Mas, afinal, ela também não fica muito tempo em Minas, porque logo ela é convidada para dar cursos em Nova York. E ela vai para Nova York, viaja para Nova York, e nesse momento Lota estava trabalhando muito, mas começa a não ficar bem de saúde, e começa a ser atacada por arteriosclerose. Em 67, Bishop estando em Nova York, Lota resolve ir visitá-la em Nova York. E aí Bishop diz, não venha, você está doente, você não tem condição de viajar. O médico, inclusive, de Lota, diz que ela não viaja, ela não tem condição, ela está muito deprimida, ela se sente, ela está muito debilitada pela arteriosclerose, mas ela vai assim mesmo. E aí, quando ela chega em Nova York, ela não é tão bem recebida por Bishop quanto ela esperava, que não a coloca no apartamento onde ela morava, onde Bishop estava habitando, que, aliás, ela diz que não era dela, era de uma amiga, e a coloca em um outro apartamento, e de modo que elas ficam separadas, ficam cada uma em seu apartamento. E Lota se sente muito triste, muito deprimida, e muito ignorada por Bishop, e aí ela acaba cometendo um suicídio. Ela toma um barbitúrico muito forte e acaba sendo internada e morrendo em 67. E aí há toda uma mudança de cenário de personagens. Por que depois de cenário? Porque depois da morte de Lota, Bishop ainda vem ao Brasil, ainda fica um pouco na casa de Mariana, né? Perto de Ouro Preto, aquela casa belíssima que a gente acabou de ver, mas ali ela já não se sente mais em casa no Brasil. Os amigos de Lota a ignoram, as pessoas também em Minas também a ignoram, e ela começa a se sentir cada vez mais só. Então, em 1970, ela se muda de vez para Nova York e vai passar a morar em Harvard. E a casa que lhe pertencia, ela doa à família Nemer. Linda Nemer, grande amiga dela, e José Alberto Nemer, artista plástico, ambos ainda vivos e que herdaram essa maravilhosa casa e que a mantêm como um museu belíssimo para ser visitado em Mariana, por quem quer se interesse em conhecer a vida, a obra e o local onde Bishop viveu. E quando Bishop vem para Harvard, vem para os Estados Unidos, ela já tem uma nova companheira, Alice Matheson, 32 anos mais nova do que ela, e que acabou herdando todos os direitos autorais dos manuscritos de Bishop. Então, qualquer coisa que a gente queira publicar tem que pedir licença a Poughkeepsie, onde ela estudou, né, aquela faculdade de moças, é lá que se encontram a maioria dos manuscritos de Bishop, e alguns manuscritos também estão na Special Collection de Harvard University, especialmente as cartas entre Bishop e Robert Lowell, que foi seu grande amigo, poeta norte-americano, Robert Lowell. Então, nesses dois polos, vocês vão encontrar os manuscritos de Bishop. E foi para lá que eu fui estudar, para coletar material para minha tese, que acabou que eu trouxe tanto material que eu usei acho que 20%, o resto todo foi sendo garimpado ao longo dos anos, desde 2000 que eu estou na UFPA e desde 2000 que os alunos de pesquisa têm trabalhado com todo esse material. Bom, em 1979 ela morre em Boston, vai a autora e fica a obra. Obra que é importantíssima e que tem sido estudado por muitos brasileiros, porque tem muito a ver com o nosso Brasil. Aqui está uma amostra do trabalho de Bishop. Elizabeth Bishop, The Complete Poems, ela era uma grande poeta. Elizabeth Bishop, The Collected Prose, os textos em prosa poética também são belíssimos. E também um aspecto que ela explorou muitíssimo foi a sua correspondência, que foi traduzido para o português no Brasil, mas aqui vocês têm One Art, as cartas ainda em inglês, né? Então, essa é a obra, grande obra, publicada de Bishop.
fora essa obra publicada, há uma série de manuscritos não publicados que estão especialmente em Poughkeepsie, Nova York, onde eu fui fazer pesquisa e coletar meus dados, e lá eu pude ter contato também com muitos outros manuscritos que ainda não tinham sido de conhecimento do público. E aí surgiu essa vertente da pesquisa do ProSom, manuscritos de Elizabeth Bishop, acessíveis em meio eletrônico. Por que acessíveis em meio eletrônico? Porque esses materiais, esses registros, esses manuscritos começaram a ser muito manuseados pelos bolsistas e começaram a se deteriorar. Então, a ideia foi escanear todo esse material e colocar todo esse material num banco de dados eletrônico. Foi o que nós fizemos. Esses bolsistas têm trabalhado nessa direção, dessa formação de um banco de dados em meio digital dos manuscritos de Bishop, cujo acervo está sediado no Instituto de Letras. Então, o acervo físico está na nossa sala de pesquisa no Instituto de Letras. Lá estão facsímiles de manuscritos originais provenientes de Vassar College, Poughkeepsie, Nova York, e da Harvard University, em Boston. Essa digitalização dos manuscritos teve um grande impacto nos estudos de processo. Por quê? Porque permite a preservação dos manuscritos, viabiliza a difusão e compartilhamento desses materiais, amplia o acesso aos documentos, diminuindo as dificuldades impostas pelas barreiras geográficas, e permite uma convergência intermediática e um diálogo entre documentos via programas Prezi. O programa Prezi, por exemplo, é esse que a gente está usando aqui nessa apresentação. Por que ele é interessante? Porque a gente pode dar um zoom nos manuscritos para poder estudá-lo. Então, os manuscritos são escaneados, colocados dentro do programa Prezi, que é o que a gente está usando aqui para a apresentação, e são guardados numa linguagem PHL em banco de dados. Então, tudo isso possibilitou o armazenamento, a catalogação e a apresentação de materiais digitalizados online, mas com preservação dos direitos autorais. Nós não temos direitos autorais para abrir essa biblioteca para todos, apenas para os pesquisadores que entram com senha através da nossa instituição. Essa rede de documentos inclui correspondência, manuscritos poéticos, manuscritos de textos em prosa, recortes de jornais e revistas brasileiros, muito mais brasileiro do que norte-americano, da época que ela morou no Brasil, viveu no Brasil, estudos críticos sobre Bishop, desenhos e pinturas da autora, contratos de negócios com editoras, fotografias, cartões postais, enfim, há todo um amplo acervo que forma essa rede de documentos, né? Aqui está, para vocês terem uma ideia, como é que a gente entra na biblioteca PHL, né, e se identificando o usuário com login e senha, né, que tem que ser sempre alguém que tenha senha através do nosso grupo de pesquisa. Aqui mostra também como é organizado esse banco de dados, né, buscas e reservas, circulação, entrada, edição, exportação, relatório, senhas, diagnóstico, são abas de trabalho desse menu, né? E aqui eu trouxe como a gente busca quando quer fazer uma pesquisa. Por exemplo, no livro Brasil, a gente pode procurar todas as palavras, qualquer palavra, frase exata ou por alguma expressão. Então, aqui vocês podem ver manuscritos, correspondência em que Bishop menciona o livro Brasil. Já embaixo a gente tem também outra série de correspondência. Então, em todos os registros, de todos os documentos que a palavra Brasil, livro Brasil aparece, quando a gente puxa Brasil, ele vai aparecer nesse banco de dados e a gente vai poder cruzar esses documentos e colocá-los em diálogo. Então, este foi o livro que serviu de objeto de estudo para esse grupo de pesquisa, que no momento que está trabalhando comigo, do Permanecer,
e aqui vou passar a palavra para eles, que eles vão falar sobre o Livro Brasil. O Livro Brasil foi uma encomenda que Bishop recebeu da editora Time and Life, né? E aqui vocês têm uma vista ampla do Rio de Janeiro, inclusive porque a Lota tinha uma cobertura no Leme, e de lá ela tinha vistas incríveis, panorâmicas do Rio de Janeiro, e aqui é uma delas, né? Então, aqui está o Livro Brasil, da Time and Life, que os outros componentes da mesa hoje irão falar para vocês sobre o Livro Brasil, que foi o Livro Brasil para a obra de Bishop, e na obra de Bishop. Obrigada, e se vocês tiverem interesse em conhecer mais o nosso projeto, vão para o site intervozes.com.br. Obrigada mais uma vez. Olá, eu me chamo Edson Assunção, eu sou bolsista Permanecer, atualmente sendo orientado pela professora doutora Silvia Maria Guerra Anastácio, e o meu projeto na pesquisa se intitula Manuscritos de Elizabeth Bishop Acessíveis em Meio Eletrônico, e o título da minha apresentação hoje é Undeveloped Land of Legend, a representação das cidades brasileiras sob o olhar de Elizabeth Bishop no Livro Brasil. Dentro do Livro Brasil, o título Undeveloped Land of Legend é o título do segundo capítulo, que atualmente é o meu recorte dentro da pesquisa. E objetivos da pesquisa, eu tenho que organizar os manuscritos do acervo Bishop, torná-los acessíveis em meio eletrônico, criar a rede de documentos de processo relacionado ao capítulo 12 do Livro Brasil, analisar à luz da crítica genética os documentos de processo relacionados ao capítulo 12 do livro, a partir dos estudos de representação da cidade brasileira sobre o olhar da escritora. Em metodologia de trabalho, temos a datação dos manuscritos, categorização dos documentos, descrição desses documentos, escolha de amostras do dossiê para análise, transcrição do texto selecionado, tradução dos manuscritos de análise, e vale ressaltar que a decisão pela tradução foi unicamente do grupo. Chegamos à conclusão de que, apesar de todos termos conhecimento da língua inglesa, achamos que trabalhar com nossa língua materna, o português, seria todavia mais viável, mas seria talvez de um completo entendimento sobre aquilo com que estamos trabalhando. Então, decidimos que fazer a tradução seria uma ótima decisão. Dentro da pesquisa, temos a análise crítica considerando a representação das cidades brasileiras sob o olhar da escritora, observação crítica acerca de como os locais descritos por Bishop influenciaram sua escrita, e, por fim, diálogo em rede entre documentos de processo acerca da temática abordada. Em objetos de pesquisa, temos os manuscritos do capítulo 12 do Livro Brasil, adquiridos através da curadoria da Universidade de Vassar College, em Nova York, e o arquivo contendo cartas de Bishop para os editores da Time and Life, a revista que publicou, a editora que publicou o livro, e dos editores para com a escritora. Em eixo teórico-metodológico, temos a crítica genética, que tem servido como eixo de análise, dando ao pesquisador acesso aos bastidores da criação do artista ou autor a ser analisado. E aqui eu trago uma citação de Cecília Salles, de 2008, um exemplo quando falamos em crítica genética,
é um nome muito importante nessa área, onde a mesma diz que a tarefa da crítica genética é retirar da materialidade dos documentos a construção intelectual que guarda, isto é, cada fragmento dos documentos é uma peça de uma rede de caráter intelectual, na medida em que cada fragmento foi elaborado pelo artista para a construção de sua obra. Então, significa dizer que para se chegar ao resultado final de uma obra, há toda uma produção por detrás dos bastidores. E para a crítica genética, toda essa produção que vem por detrás, antes do resultado, é de muita importância. Seguimos então para documentos de processo. E antes de trazer aqui os meus exemplos, eu acho relevante trazer um apanhado geral sobre o que se trata o segundo capítulo do livro, né, que é o meu atual objeto da pesquisa. No segundo capítulo, como eu já disse, intitulado Undeveloped Land of Legend, Bishop descreve parques do Rio de Janeiro, inclusive onde há uma estátua de Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil. E antigamente o Brasil era considerado uma lenda, né? Essa terra lendária. Daí o título do capítulo. Nesse capítulo a gente ainda lê sobre o descobrimento do Brasil, as naus portuguesas que chegaram aqui. Temos também aspectos climáticos, geográficos, históricos, que são mencionados pela escritora com muita avidez e detalhes. Temos também as lutas da Inconfidência Mineira e os efeitos dos bandeirantes. Esse capítulo também traz muitas fotos do Rio Amazonas e também das cataratas do Rio Iguaçu e dos aborígenes do Mato Grosso. Nesse recorte, nessa imagem que trago aqui, é um recorte de uma página do capítulo, e passando para a tradução, para que todos possam ler e entender, fazendo uma leitura rápida, para depois explicar o porquê de ter trazido isso. A história brasileira dos primeiros tempos tem em sua galeria fascinantes personalidades. Jesuítas missionários devotos, a Ordem de Santo Inácio de Loyola havia sido fundada em 1540 e nobres portugueses, quase sempre filhos caçulas, que se tornaram os grandes capitães nomeados pela coroa e aos quais foram dados poderes quase monárquicos. Mas essa equipe que se juntou de uma maneira estranha não encontrou nenhum ouro. Não havia cidades para saquear e durante o primeiro quarto do século o Brasil permaneceu quase inalterado. Os colonizadores não tinham como saber como era vasta a nova terra, ou quão promissora ela haveria de se revelar nos séculos seguintes. Essa é uma tradução nossa, como já dito antes, optamos em fazer a tradução dos capítulos com os quais estivemos em contato, né? Com os quais estamos trabalhando ao decorrer da pesquisa, para melhor entendimento. E nessa parte aqui, Bishop está falando, né, descrevendo a questão da história brasileira, do período do colonialismo, da família de portugueses, né, da família portuguesa. Utilizamos, então, como vocês podem ver, onde tem escrito logo no começo, fascinantes personalidades, no inglês, fascinating personalities, os colchetes. Esses marcadores genéticos significam uma eliminação, o que aconteceu, o que Bishop fez ao receber a versão impressa, né? A versão finalizada do livro. A autora arrisca a frase na versão publicada em sinal de desaprovação. Acreditamos que esse fascinantes personalidades não condizia com o que Bishop
acreditava da família real, né? Ou dos portugueses em geral, quando aqui chegaram no Brasil. Então ela arrisca essa frase em sinal de desaprovação. Epistolografia e crítica genética. Vale ressaltar que, uma vez que trabalhamos com as cartas da escritora, tanto para seus amigos, de seus amigos para si, e também dos editores da revista para com a escritora e dela mesma para eles, vale ressaltar que estudar um pouco da epistolografia foi de imensa ajuda. Então, a epistolografia foi sim um viés de estudo dentro da pesquisa para que a gente pudesse entender mais. E aqui eu trago uma citação de Marcos Moraes, de 2007, professor da USP e especializado em epistolografia, de um artigo do mesmo, onde ele diz que a crítica genética, ao considerar a epistolografia um canteiro de obras ou um ateliê, busca descortinar a trama da invenção, o desenho de um ideal estético, quando examina as partes dos processos da criação. Significa dizer que as cartas trocadas entre artistas, autores, escritores, fazem sim parte do processo de criação da obra, uma vez que é por meio de cartas que se pede, que, naquela época, né, que se pedia opiniões, que se pedia comentários sobre a sua obra, e estudar a epistolografia dentro juntamente com a crítica genética dentro da pesquisa foi de imensa ajuda. Trago aqui mais uma vez os documentos de processo e nessa parte tem um pequeno recorte de uma das cartas do Bishop para os seus chefes, né? Digamos assim, os editores da revista. Eu trago a transcrição, mas para melhor compreensão de todos, trago também a tradução, e eu vou ler o que ela diz. Eu não quis dizer que eu queria escrever todas as legendas. Eu só quero ter alguma opinião, estar livre para fazer sugestões e alterar as correções até a cópia final. O sistema que você está usando com o escritor do livro no Japão parece reconfortante, e acho que também podemos adotá-lo para o livro do Brasil. Sei que escrever legendas é difícil, etc., mas acho que posso ajudar a obter um pouco mais de informações, apontar o que é interessante, ver do ponto de vista do texto e evitar clichês. Nesse momento, a gente consegue perceber, claro que eu não trago aqui toda a carta, porque é uma carta de 3 páginas, se não me engano, de conversa entre Bishop e os editores, na soma total, né? E onde Bishop pede para dar, digamos, o seu toque à escrita. E os editores, de uma forma sutil, mas bem clara, dizem a ela que não, que ela não deve fazer nenhuma alteração, que ela só tem um propósito ali, escrever o que ela vê do Brasil, dada a sua experiência, né, dada a sua estadia no país. Então a gente pode ver que, com a ajuda das cartas, havia um certo descontentamento da escritora, uma vez feliz com a proposta, logo no começo, mas ao entender a proposta dos editores e ao entender que, de certa forma, ela estava presa a um molde, era óbvio o seu descontentamento, né? Então, estudar as cartas foi, sim, de uma ajuda muito grande para se entender todo o processo de criação do livro, entender também que, ao final da publicação desse livro, muita coisa que Elizabeth tinha escrito, muito provavelmente foi alterado, foi descartado, foi mudado. Sigo então para as minhas considerações finais.
E é com a visão da crítica genética e da epistolografia que se pode perceber o quão importante é a preservação de documentos de processo. A análise trazida neste trabalho, em referência à escrita de Bishop em suas cartas e documentos de processo do Livro Brasil, nos mostra uma visão da poeta não apenas em relação à sua vida privada, bem como o seu descontentamento para com a editora do Livro Brasil e as imposições propostas à escritora, mas também como a poeta passou a enxergar o país ao se encontrar inserida nessa nova cultura. Sigo então para as minhas referências. Agradeço ao Congresso 2020, né, o Congresso Virtual, e agradeço também a minha orientadora, doutora Silvia Maria Guerra Anastácio. Olá, eu sou Ilana Carvalho, sou bolsista Permanecer, faço parte do grupo orientado pela professora doutora Silvia Maria Guerra Anastácio e trarei em minha apresentação um recorte da minha pesquisa intitulado Center of Honor and Pride, a representação da história nacional sob o olhar do outro no Livro Brasil de Elizabeth Bishop. Iniciei minha apresentação trazendo os objetivos específicos, que é criar rede de documentos de processo relacionado ao capítulo 3 do Livro Brasil, Center of Honor and Pride, entender os documentos de processo do recorte selecionado, desenvolver estudos críticos a partir da representação da história nacional sob o olhar do outro no referido capítulo, além de compreender a relação entre o conceito de patronagem e a produção do Livro Brasil. E para trazer esse conceito, nós leremos Lefebvre, que trará a sua definição. A metodologia de trabalho é a datação dos manuscritos, a categorização dos documentos, a descrição dos documentos, escolha de amostras do dossiê para análise, a transcrição do texto selecionado, a tradução dos manuscritos de análise, a análise crítica considerando a representação da história nacional sob o olhar do outro, além da reflexão crítica acerca do conceito de patronagem, né, na produção do Livro Brasil, e o diálogo em rede entre os documentos de processo acerca da temática abordada, como foi mostrado pela professora Silvia. Esse diálogo é feito a partir de duas plataformas digital, né, duas plataformas online, onde é possível que a gente faça essa rede dos manuscritos, uma vez que a gente alimenta essas plataformas com os manuscritos de Elizabeth Bishop, que compõem o acervo Bishop, que está situado no Instituto de Letras na Universidade Federal da Bahia. O eixo teórico-metodológico da nossa pesquisa é a crítica genética, e sobre essa teoria, Salles diz: a crítica genética voltada para o processo criativo artístico trata-se de uma investigação que indaga a obra de arte a partir de sua fabricação. A crítica genética analisa os documentos dos processos criativos para compreender no próprio movimento da criação os procedimentos de produção e, assim, entender o processo de desenvolvimento da obra. Ou seja, o que interessa ao geneticista, o que interessa ao pesquisador que usa a linha teórica, a crítica genética, são os rastros deixados pelo autor na produção da sua escritura. Ou seja, são essas marcas do processo que interessam aos pesquisadores que estudam a partir da teoria da crítica genética. E aqui eu trago para ilustrar a minha apresentação uma capa do Livro Brasil e falarei mais adiante da relação, né, entre a editora e a questão da patronagem. As edições dos anos 1962, 1963, 1967 e 1970. Trarei também uma questão levantada nesse trabalho, né, que é o estilo jornalístico da revista Time Life, que não dialogava bem com a criação artística de Bishop, além dos bastidores dos capítulos de Brasil, cada um abordando diferentes aspectos da cultura brasileira. Aqui é um recorte também para ilustrar o capítulo em questão, né, que é pesquisado nessa vigência. Os documentos em diálogo. Primeiro eu trago aqui uma carta
enviada por um dos editores da Time Life, a Elizabeth Bishop. Nessa carta, nós poderíamos observar todo esse processo de orientação, quais foram as instruções que Bishop recebeu para escrever este livro Brasil. E a nossa tradução desse trecho diz: o livro não é, obviamente, um livro de viagem, porque não esperamos que o leitor seja sortudo o suficiente para visitar o país. Mas, por outro lado, não é um simples livro sobre política e economia apenas, porque queremos muito que o país crie vida nas páginas. E nós gostamos de anedotas, revelando descrições, boas citações e todas as outras coisas que talvez sejam mais uma marca registrada de uma revista do que de livros convencionais. Acima de tudo, queremos transmitir o caráter das pessoas e a natureza do país atualmente. Então, nós observamos aqui nesse trecho instruções que Bishop recebeu dos editores para escrever o livro Brasil. E isso teve impacto negativo na própria produção do livro, uma vez que Bishop era um artista que criava livremente. Ela não tinha prazos, não tinha datas para poder entregar os seus trabalhos. E quando ela se viu incumbida de escrever um livro dentro de um certo padrão, dentro de algumas ideias já pré-estabelecidas, isso causou um certo desconforto à autora. E nós podemos identificar nesse trecho justamente a questão da patronagem. E sobre a definição da patronagem, o FEV nos diz que são poderes, pessoas, instituições que auxiliam, impedem a escrita, a leitura e a reescrita da literatura. Exatamente o que a gente vê, o que a gente está acompanhando nessa pesquisa, né? Aqui eu trago a amostra de correções feitas por Bishop, que na verdade é um reflexo dos documentos de processo de Brasil. Na primeira parte da tabela, nós podemos observar os capítulos do livro publicado, ou seja, a versão publicada. E do outro lado, nós observamos a correção feita por Bishop. Ou seja, assim que Bishop recebeu a sua amostra do livro Brasil, ela ficou completamente satisfeita com o resultado e começou a arriscar e a colocar ao lado o que ela queria que realmente estivesse no livro. E foi exatamente isso que aconteceu nesses capítulos. Para ilustrar, eu trago aqui a amostra do manuscrito do referido capítulo em que eu pesquiso, que é o capítulo 13. E aí nós podemos observar realmente que ela riscou a versão publicada e colocou ao lado a versão que ela gostaria que fosse, que estivesse nesse livro. Porém, os editores não aceitaram essas correções e as outras versões do livro Brasil, as outras edições, vieram com o tema proposto pela editora. Outro documento de processo super relevante para a pesquisa é um recorte de um esboço feito pela Bishop para a produção do livro Brasil. Ela fez um rascunho, um roteiro de escrita. Como o capítulo 3 trata sobre a história da relação entre Portugal e Brasil no período colonial, assim como a história da América do Sul no período do século XIX, ela escreveu os pontos que ela queria, que ela gostaria de abordar nesses capítulos. E aí a gente observa algumas figuras que vão aparecer no próprio capítulo 3, que é o Dom Pedro I, o Dom João I. Então ela vai falar sobre esses personagens da história nacional do Brasil. E para contar essa história nacional, nós observamos, através desse recorte da bibliografia utilizada por Bishop, e aqui eu trago a transcrição para melhor visualização, nós observamos que a leitura prévia para escrever sobre a história nacional do Brasil foi realizada por Bishop através de escritores estrangeiros, ou seja, o livro Brasil foi escrito para um público estrangeiro, foi escrito para o público americano. Então, ela leu autores estrangeiros para contar a história do Brasil. De certa forma, isso acaba firmando alguns estereótipos que foram construídos
ao longo do tempo, sobre a própria história nacional brasileira e sobre também a própria cultura nacional. E aí a gente observa essa leitura prévia e o quanto essa leitura influenciou na escrita desse livro Brasil. Ela traz aqui apenas dois autores nacionais, que foi o Otávio Tarquínio de Souza, mas logo ao lado ela menciona que é um bom livro, mas ela não está traduzido. E como ela não tinha o domínio da língua portuguesa, talvez isso fosse um empecilho para a leitura desse texto. E aqui eu trago as minhas considerações finais e digo que o estudo que permitiu uma comparação entre os documentos de processo de Brasil e a sua versão publicada, né, demonstrando a força da patronagem na produção e circulação das redes da criação. A amostragem abordou o processo de criação do capítulo 3, subprojeto de uma pesquisa ainda em andamento sobre a organização de manuscritos do acervo Bishop sediado na UFBA, tornando-o acessível em meio eletrônico através da plataforma PHL. Eu agradeço aqui, na verdade, as minhas referências e agradeço a atenção. Muito obrigada.